Diga por isso diante dele nos prostramos e o adora ele na sua casa agora comigo e diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declara mais uma vez: confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Jesus, porque só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que em meio a toda essa pandemia, toda essa dificuldade que o mundo está enfrentando, nós venhamos entronizar o Senhor. Nós venhamos entronizar Ele como o centro de todas as coisas, porque só Ele é sobre toda a terra e todos os céus. Basta uma palavra do Senhor para estremecer a terra, e nós devemos adorar esse Deus nessa noite, dessa forma, pensando dessa maneira: uma palavra do Senhor e a terra estremece, e a terra se abala. Então adore esse Deus na sua casa, fique com a palavra do Senhor que vai ser ministrada agora. Receba tudo que o Senhor tem para oferecer para você, toda a palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo possa te abençoar nessa noite, através desta palavra, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração, e que Deus possa, através da sua infinita graça e misericórdia, continuar cuidando de cada um de nós. Gostaria de trazer a palavra de Deus nessa noite. Gostaria que em casa você abrisse a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo do número 23 a seguir. Atos 17, 23 a seguir. Nos diz: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar, bem que não estar longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerados. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar
que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Queridos irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui hoje, lendo a palavra, estudando um pouco da palavra de Deus. Pastor Eliseu não pôde estar aqui hoje, mas eu, como obreiro dessa casa, estarei trazendo a palavra de Deus para os amados irmãos essa noite, e juntos, embora distante, poderemos assim meditar na palavra de Deus, e Deus certamente derramará o seu entendimento sobre nós. Eu gostaria que você em seu lar fechasse seus olhos nesse instante e orasse comigo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que estando nós na Tua presença nesse instante, podemos Te louvar e Te adorar pelo privilégio que temos de servir a esse Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Rogamos ao Senhor nesse instante, para que a Tua graça venha sobre nós, trazendo entendimento e sabedoria na Tua palavra, e que essa palavra que vai ser pregada nesse instante, ó Deus, possa adentrar ao coração dos Teus filhos, e com o mesmo poder e com a mesma força, possa providenciar e possa promover a Tua vontade. Nesse instante, fica à vontade em nosso meio, e que o Teu entendimento venha sobre nós, para assim, mais uma vez, estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos fala de um encontro que Paulo teve com alguns atenienses. Mas para chegar a Atos 17, faz-se necessário fazer um apanhado no conteúdo histórico dessa palavra, para melhor entendimento. Estava estudando essa palavra mais uma vez, e achei pertinente essa palavra para o dia no qual nós estamos vivendo. Atos 17 faz com que nós, como seres humanos, repensemos a forma que estamos lidando nesse período de pandemia, e também no que diz respeito à nossa vida cotidiana com Deus. Atenas, capital da Grécia, 600 antes de Cristo, ano 600 antes de Cristo. Atenas nessa época era uma cidade muito próspera, culturalmente falando, politicamente falando, era muito rica. Existia naquela região muitos filósofos, muitos pensadores, muitos sábios. Só que infelizmente Atenas, nesse período, 600 antes de Cristo, foi acometida de uma terrível peste. A cidade de Atenas pegou uma terrível peste de tamanha grandeza que poderia ser encontrado alguns corpos de homens, de mulheres, de crianças nas ruas de sua cidade. E é interessante pensarmos que Atenas era dotada de inúmeros sábios, religiosos, pensadores, cultos, e todos esses fizeram oferendas, sacrifícios aos seus deuses, pois Atenas era uma cidade também muito idólatra, muito pagã. Alguns diziam que era mais fácil encontrar alguns ídolos nas ruas de Atenas do que um homem. E infelizmente nada do que os sábios daquela época fez pôde trazer a cura para as vidas ou cessar o espírito de morte que estava sobre aquela cidade. Interessante também nós pensarmos que o rei mandou chamar os sábios daquela época, daquela cidade, e fizeram ali um concílio para tentar entender qual o motivo daquele mal. Porque alguns na cidade diziam: ora, porventura o rei pecou contra algum deus, alguma divindade,
e essa divindade estar agora se vingando de nós por um erro do rei. Então o rei interpelou os sábios, os religiosos, e falaram então: ó rei Megácles, tudo que estava a nosso alcance já foi feito, não podemos fazer mais nada, porque já interpelamos para muitos deuses, para muitas das nossas divindades que nós cultuamos, que nós adoramos, e nada mudou. As mortes continuam, a peste continua, há mortos espalhados pelas cidades. Creio eu que os hospitais daquela época, daquela cidade, estavam cheios, os corredores estavam cheios de mortos. Não tendo mais nada para fazer, alguém falou do meio do concílio: ó rei, eu fiquei sabendo que existe um homem, o nome dele é Epimênides, ele mora na ilha de Creta, e esse homem, eu ouvi dizer que ele serve a um Deus que talvez tenha sido Deus ofendido, e que trouxe tamanho castigo e tamanha peste sobre nós. Então o rei imediatamente mandou buscar esse homem, reuniu soldados, juntou uma caravana e colocou uma embarcação à procura e à busca de Epimênides. Chegando então essa caravana até Epimênides, passou a situação que Atenas estava passando, e Epimênides imediatamente se prontificou a ajudar Atenas, através de seu Deus. Quando essa caravana retornou a Atenas, com Epimênides, ao chegar nos portões da cidade, Epimênides se espantou com tamanha grandeza, que ele não acreditou no que estava vendo. Mas é interessante que ele não se espantou, queridos irmãos, glória a Deus, com uma quantidade de mortos, de enfermos espalhados pelas ruas de Atenas. Não, ele se espantou e ficou abismado com a quantidade de ídolos que aquele povo adorava, e que mesmo com a taxa de mortalidade tão alta, continuava adorando. Então Epimênides, com aquela caravana, continuou indo de encontro ao rei. Chegando lá, tomando posse de tudo que havia ocorrido sobre a cidade, como a cidade era e o que sobreveio sobre ela, e tudo que os religiosos fizeram e nada adiantou, ele ficou perplexo com o que estava acontecendo e com o que havia acontecido, e falou: pois bem, o meu Deus certamente mudará a história dessa cidade. E ele fez alguns pedidos interessantes para aquele povo, para aquele grupo de sábios, de religiosos que estavam ali na sala do rei. Ele pediu, primeiro, um rebanho de ovelhas, e que essas ovelhas fossem as mais belas e mais puras e mais limpas. O segundo pedido de Epimênides foi: olha, eu quero também um grupo de pedreiros, e depois eu quero uma quantidade de material de construção, e vocês vão colocar esses pedreiros para edificar um altar. E se possível for, colocar e edificar um altar perto de um pasto verdejante, mas também eu quero que vocês edifiquem outros altares perto. Então, assim foi concedido a Epimênides o desejo do seu coração e aquilo que ele havia pedido. Então ficaram perplexos com aquele pedido e não entenderam, porque Epimênides fez um último pedido, e que foi o pedido mais interessante de todos. Ele: olha, eu quero que vocês peguem essas ovelhas que vocês irão me conseguir, deixe-as famintas,
não dei nada o que comer, deixe ela sem comer absolutamente nada, até amanhã do sacrifício. Todos ficaram perplexos, se perguntando qual a lógica daquilo. Passando-se alguns dias, chegou então a manhã do sacrifício, e naquele instante da manhã do sacrifício, Epimênides falou: traga até aqui as ovelhas famintas. E toda a multidão, toda a cidade que ainda vivia, estava ali na expectativa do que iria acontecer, todos querendo que aquela peste, que aquela taxa de mortalidade viesse a cessar. Então ele explicou: olha, essas ovelhas eu vou soltar naquele pasto verdejante ali, e as ovelhas que não se alimentar com a grama que estará verde e se deitar no chão, essa será uma prova que meu Deus aprovará esse sacrifício. Ora, todos ficaram perplexos e atônicos com aquilo. Por quê? Porque como ovelha come o tempo todo, vai soltar um rebanho de ovelha e pasto verdejante, imediatamente a natureza do animal vai fazer com que os animais comam. Estariam ali, pensavam eles, perdendo tempo. Mas assim então, deu seguimento ao sacrifício, e Epimênides ordenou que as ovelhas fossem soltas nos pastos verdejantes. E imediatamente, para a expectativa de todos que estavam ali, e para a perplexidade de todos que estavam ali, as ovelhas deitaram na grama verde. E daí então Epimênides pôde glorificar o seu Deus e dizer: certamente o meu Deus fará com que essa peste, essa praga, esse índice de morte tão alto, de doença tão alto, venha a ser cessado. Pegou então as ovelhas e sacrificou ao Senhor, e olhou e observou os altares que estavam ali, e antes de sacrificar as ovelhas, os pedreiros perguntaram: que nome nós devemos colocar nesse altar? Porque temos muitos deuses, e todos têm nome. Epimênides então virou para eles e disse: ora, o meu Deus não tem nome. Como? Você serve a um Deus que você nem conhece o nome? Perguntou. Sim, o meu Deus, eu não sei o nome, mas o Deus que eu sirvo é Deus o suficiente para mudar a situação de Atenas, porque esse mesmo Deus tem me respondido em minhas orações. Então falou os pedreiros: então vamos colocar o seguinte, agnostotel, que traduzido do grego para o português significa ao Deus desconhecido. Então colocou agnostotel nos altares que foram edificados, e foram ali sacrificado todas as ovelhas que havia separado pelo Senhor. Queridos irmãos, imediatamente o sacrifício foi aceito, e Deus deu prova do seu poder naquela cidade. Ao longo dos dias, houve-se provas mais fortes ainda e autênticas de que Deus havia operado milagre na vida dos atenienses. Então começou um grande período de adoração a esse Deus, ao Deus de Epimênides. Começou então os atenienses levar flores aos altares edificados, começou a glorificar o Deus desconhecido, e por um longo período esse Deus desconhecido foi glorificado. Só que o ser humano, ele tem memória curta. Ao longo do tempo o povo caiu no esquecimento. Os altares que tinham sido edificados ao Deus de Epimênides havia sido esquecido. Vândalos banalizaram esses altares.
Tudo que Epimênides tinha feito estava caindo em esquecimento. Durante muito tempo, os atenienses glorificaram a esse Deus, mas, infelizmente, começou-se a esquecer desse Deus e do que ele tinha feito. Passou algum tempo, os altares haviam todos sido destruídos, com exceção de 2, e uma estátua que havia sido feita em homenagem a Epimênides. 2 sábios anciões passou por ali, que tinha fé que Epimênides derramou viva em seu coração. Lembrou e se recordou o tempo como foi bom, o que o Deus desconhecido de Epimênides havia feito, e pegou o dinheiro e mandou um grupo de pedreiros reedificar aquele altar, que porventura algum dia alguém poderia se lembrar do que o Deus desconhecido havia feito pelo povo ateniense. Glorificamos a Deus, porque Deus livrou aquela nação de uma maneira tão maravilhosa, que mais uma vez Deus se mostra piedoso com aquela nação através do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, por sua vez, estava na segunda viagem missionária da sua vida. Ele tinha passado em Tessalônica, tinha passado em Bereia, e vindo até Atenas, fugindo de uma grande perseguição religiosa, e deixou em Tessalônica alguns dos seus companheiros. E quando Paulo chegou em Atenas, Paulo ficou admirando o que havia contemplado seus olhos, e triste pelo índice de idolatria tão alto, e imediatamente ele se inconformou com o que viu. Queridos irmãos, imediatamente o apóstolo Paulo começou a pregar no meio das ruas, algo que os atenienses sequer ouviu falar. Isso eu digo mais de 600 anos depois. Deus traz o seu servo mais uma vez a um local para que fosse semeado a sua palavra. E naquele instante, Paulo começou a falar de um homem que era fora do normal. Começou a falar de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Salvador. Começou então a falar do plano de Jesus para a vida da humanidade. Começou a falar sobre ressurreição, começou a falar sobre salvação, algo que os atenienses ficou sem entender. E logo, alguns grupos de religiosos, de sábios, parou o apóstolo Paulo, começou a interrogá-lo e imediatamente levou-o a um local que era o Areópago, que era como se fosse o Supremo Tribunal Federal daquela época, para melhor entendimento nosso. E ali Paulo foi interrogado, que nova doutrina era aquela que ele estava pregando, que nova doutrina, quem era aquele Deus. E ele falou: queridos atenienses, eu estava passeando pela sua cidade, pela sua linda cidade, e não deixei de notar a religiosidade que vocês têm, a devoção que vocês têm, a diversidade de deuses que vocês servem. Mas também eu notei algo que é fora do normal, algo que não é tão comum. Em um desses altares que vocês edificaram a deuses, está escrito embaixo: ao Deus desconhecido. Pois bem, queridos, é sobre esse Deus desconhecido que, se vocês têm esse altar, é porque vocês adoram. Pois bem, é sobre esse Deus que eu venho vos falar. Ali então, muitos ouviram o discurso do apóstolo Paulo, e muitos ficaram chateados, muitos começaram a xingá-lo, muitos começaram a falar palavras tristes para o apóstolo Paulo. Mas também
muitos ali se renderam ao evangelho da salvação. Queridos irmãos, pois bem, chego ao ápice da nossa mensagem para que eu possa, em nome de Jesus Cristo, falar para você o que Deus me mandou te falar nessa noite. Peste, pandemia, catástrofe pode surgir no mundo. Podem surgir. Por quê? Porque vivemos em um mundo terreno. Somos vulneráveis a esses eventos. Não temos como fugir dele. Se nós lermos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, nós podemos ver, nós podemos entender que Jesus Cristo já nos alertava. Os homens que conviveram com Jesus já nos alertavam sobre isso. Pois bem, moramos em um mundo terreno, de fato, estamos sujeitos a tudo isso que nós estamos passando. É interessante notarmos que, nesse momento que nós estamos passando, nunca, creio eu, se buscou mais a Deus por parte da humanidade como se busca agora. Nunca se falou com tamanha grandeza de Deus como se fala agora. As famílias estão isoladas em casa com medo. As famílias estão trancadas em casa com medo de sair, com medo de perder a sua vida, com medo de que se perca um ente querido, e vai para o seu quarto, vai para a televisão, vai para a internet, e procura uma palavra que venha alimentar o seu coração, o seu ser. E a única palavra que pode fazer isso é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. Talvez a humanidade busque a Deus nesse instante por medo, talvez tenha buscado porque entendeu o caminho de Deus, o caminho para a salvação. Talvez pense em seu coração que é hora de se reconciliar com Jesus Cristo. Talvez percebeu Jesus Cristo chamando a sua vida. Talvez. Queridos irmãos, eu só sei de uma coisa: que Deus quer continuar se relacionando com você, aleluia, depois que essa pandemia passar. Glória a Deus. Jesus Cristo quer continuar se relacionando com você depois que essa pandemia passar. É interessante, para nosso entendimento, nós analisarmos que no momento em que a coisa aperta, no momento que a situação está difícil, a humanidade se curva para Deus. Os crentes que estavam desviados se curvam para Deus, com medo de Jesus voltar naquele período, como aconteceu com a cidade de Atenas. No momento em que veio a grande peste sobre aquela cidade, o povo se apegou a esse Deus que sequer sabia o nome. Mas quando tudo voltou ao normal, o povo caiu em esquecimento. Meu irmão e minha irmã, Deus não quer que você caia no esquecimento depois que essa pandemia passar. Não abandone a Deus depois que essa pandemia passar, irmão. Não se afaste de Deus, continue com Ele. Não procure Deus só no momento de dificuldades, mas crie, estabeleça um relacionamento com Ele pós-pandemia. Porque não sabemos o dia nem a hora que o Filho de Deus, Jesus Cristo, irá voltar. Esse é apenas um alerta para nós, um alerta para a humanidade, que Jesus Cristo está sendo misericordioso comigo e com você.
Se você está me ouvindo agora, é porque a misericórdia de Deus chegou até você. Independente se você está em Umbaíra, se você está em qualquer cidade da Bahia, se você está no Brasil, se você está em outro país, Deus tem sido misericordioso com você. Do seu jeito, a humanidade criou um relacionamento com Deus. Começou a buscar, começou a pedir, começou a interceder, começou a pedir oração para os parentes. Meu querido e minha querida irmã, continue com esse relacionamento. Não deixe cair no esquecimento o que Deus fez por você. É desse Deus que te livrou e que tem guardado a tua família que eu venho falar. Talvez para os atenienses esse Deus não tinha um nome, mas hoje para mim, para você e para aquela época também tem um nome. É Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Salvador, que cuida de mim e cuida da sua família. Não estamos limitados apenas a essa pandemia, outras poderão vir. E com quem você estará na próxima? Quem te livrará da próxima, se houver, não sei. Quem te livrará é esse mesmo Deus que tem te livrado, Jesus Cristo, o nosso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o Salvador. Por isso eu te digo, não se esqueça dele, ele te ama, simplesmente isso, ele te ama. Muitos poderão se esquecer desse Deus, depois que toda essa pandemia do coronavírus passar, mas você, faça um voto com ele, não se esqueça dele, porque ele te ama. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com essa palavra, e que ao longo dos dias, você continue se lembrando desse Deus, porque esse Deus não pediu a você um sacrifício, pelo contrário, Ele deu o seu Filho em sacrifício a você, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, passando por pandemia, passando por um momento de dificuldade, de aflição, ou muitas vezes de perseguição religiosa, ou de outras tantas coisas, mas que você tivesse o livramento da parte dEle, para continuar vivo, de pé, glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e eu não me esquecerei desse Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria nesse instante de encerrar agradecendo ao nosso Deus, ao pastor Eliseu por essa oportunidade, a todos vocês que estão nos assistindo nesse instante, que parou o que estava fazendo para ouvir a palavra de Deus, ao irmão Daniel, ao irmão Jair, ao irmão Elinho, Hélio Petros, ao nosso querido irmão vice-moderador dessa igreja, irmão Adriano. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Senhor meu Deus, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, por essas vidas que estão ouvindo e que também irão ouvir essa mensagem. Deus, continua com eles, guarda-os, que esse mesmo Deus que livrou Atenas dessa peste tão terrível, que esse mesmo Deus que mais de 600 anos depois trouxe o apóstolo Paulo a Atenas para fazer com que os atenienses se lembrassem, que esse mesmo Deus que está nos livrando hoje, glória a Deus, possa continuar guardando essas vidas. Deus, cuida de cada um deles, e que o teu poder continue no lar de cada um deles, para a honra e para a glória do teu nome. Nós dizemos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a honra e toda a glória seja dado a ti,
nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Continue em paz, em nome do Todo-Poderoso. Amém.